Boa noite, bem-vindos ao Centro Espírita Instituição Caminho da Luz. Damos também boas-vindas aos amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube do Centro Espírita Instituição Caminho da Luz. Hoje teremos, na nossa reunião pública de domingo, a palestra do nosso amigo, do trabalhador espírita Max Lânio Lacerda, de Brasília, que vai falar sobre o sentido da vida à luz da doutrina espírita. Antes de começarmos, vamos fazer uma leitura, e a leitura de hoje é do livro Coração e Vida, do Espírito Maria de Dolores, pela psicografia do Chico Xavier. No capítulo 1, nós temos o título Palavras da Vida. Levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar e cumpre as obrigações que a vida te deu, as horas, doando a paz onde moras, partindo do próprio lar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa a ofensa esquecida na luz eterna do bem. Não busques descanso inútil, trabalho é apoio preciso, não afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, conta-te no que tens. Às vezes, para quem sofre, um momento de alegria, no abraço de simpatia, é sempre o melhor dos bens. Nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor nasce do lodo, muito amparo vem da dor. Serve, ensina e reconforta, na fé viva que te alcança, entre as luzes da esperança, começa o reino do amor. Vamos para a prece. Queridos irmãos do mesmo ideal, neste momento que aqui nos encontramos, para aprender um pouco mais dos ensinamentos do Mestre Jesus, através dessa doutrina maravilhosa, somos convidados a fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto e lembrarmos dos ensinamentos que nos foi oferecido há 2000 anos atrás, quando o Mestre nos disse: quando um ou mais estiver reunidos em meu nome, lá eu estarei. Portanto, convido a todos que busque no fundo dos seus corações a presença dele, pois ele aqui está para nos amparar. A espiritualidade amiga desde cedo preparou este ambiente para que nosso irmão Max Lânio possa nos trazer os ensinamentos e que saiamos daqui hoje melhor do que chegamos. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Amigos, lembrando que ao final da palestra, da fala do amigo Max Lânio, nós teremos aqueles minutos, 10 a 15 minutos de interação, de perguntas e respostas. Então, vamos pensando aí nas perguntas, vamos pensando aí na possibilidade da gente conversar aqui no final. Passa a palavra ao amigo Max Lânio. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso divino Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Vamos sair aqui para ver o que está acontecendo. Ótimo. Se nós indagássemos a cada um de nós aqui
ou aos 7 bilhões, quase 6 bilhões e 300 milhões de habitantes desse planeta, qual o sentido da vida para cada um, nós seguramente ouviríamos respostas distintas. Se indagássemos a nós mesmos em momentos diferentes de nossas vidas, por exemplo, antes de uma dor e depois de uma dor, qual o sentido da vida, nós notaríamos respostas também diferentes. O sentido da vida, como nos ensina a doutrina espírita, varia ao longo do nosso processo evolutivo e varia segundo os nossos interesses. Se eles são mundanos, o sentido da vida tem uma contextura. Se eles são espirituais, o sentido da vida tem outra forma de ser visto. E nós estamos vivendo, nesse século XXI, conforme os Espíritos nos ensinam, o aproximar do momento em que nós teremos que decidir se queremos continuar nos espiritualizando neste planeta ou se deixaremos esse planeta nesse momento de transição. Porque disse André Luiz que aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. A religião não é a do homem, é a religião cósmica. A espiritualização é um processo natural que prescinde da necessidade da religião humana, mas não prescinde da necessidade da religião cósmica. E nós precisamos conquistar essas duas asas, a asa do amor e a asa da sabedoria, para alçarmos voos mais altos em nossa espiritualização. E hoje nós vamos demonstrar com a doutrina espírita que através do amor nós conseguimos fazer uma viagem longínqua, não obstante sem solução de continuidade, em que ao longo de multimilenares experiências nós vamos conseguindo atingir os movimentos em que o sentido da vida final vai se configurando pouco a pouco. E nós vamos tendo o sentido da vida que são temporários, que nós vamos largando ao longo do caminho, na medida em que evoluímos. E para que possamos entender isso, à luz da doutrina espírita, nós fomos buscar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, o Espírito Lázaro dizendo no item 8, que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. E nós perguntamos por quê? Porque o amor, é o sentimento por excelência. Então vejamos que amor é um sentimento, mas não é um sentimento qualquer, é o ápice do processo evolutivo da criatura, em que ela atinge o momento em que ela se torna espírito crístico. E é por isso que é mandatório para cada um de nós conhecer melhor e tratar de viver melhor esse movimento da vida que é o amor, percebendo que ele é uma lei imutável que funciona apesar de nós. A despeito de nós, a lei persiste sempre. E somos nós que temos que nos adequar a ela e não ela a nós. Essa lei de amor é o imperativo da vida. Sob ela, sob esse guarda-chuva, estão todas as outras leis, inclusive as leis físicas, leis químicas, leis humanas, tudo está submetido a essa lei. E é essa lei que precisa ser seguida com conhecimento, sabendo porque está seguindo, mas sentindo essa lei para que esse amor possa realmente fazer com que o sentido da vida seja superior. Nós ouvimos Jesus dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Veja, é muito forte. De todo o teu coração é onde está o sentimento. De toda a tua alma é a sua essência, é aquilo que nós não conseguimos nem configurar com meios materiais, é uma coisa que transcende a nossa compreensão, é o abstrato total. De todo o teu espírito, é você, essência, revestido por um perispírito, é você fazendo movimentação ao longo das suas diversas existências, tomando novos corpos físicos, mas sempre tendo o corpo espiritual. E de todo o teu entendimento, é a razão que também precisamos, que um dia nos vai conduzir à sabedoria.
Ou seja, sobre tudo, sobre a sua essência, sobre você, sobre os seus sentimentos, sobre a razão, sobre tudo, você tem que amar a Deus. E aí como é que nós vamos conseguir nos sobrepor a tudo isso de maneira consciente? Esse é um movimento que leva muitas e muitas viagens entre o mundo espiritual e o mundo terreno, em que nós precisamos fazendo aquisições pouco a pouco daqueles movimentos que um dia farão com que nós façamos isso naturalmente. Agora ele diz que é o primeiro, é o maior e é mandamento. O que significa que ou você ama ou você ama. Não há como fugir, é uma destinação, é uma fatalidade. Você foi criado para amar. Se você não ama, o mecanismo divino te compele a acordar e a perceber que você está deixando de seguir a destinação para a qual você foi criado. E a dor é o amigo número 1 nosso para nos acordar quando nos afastamos desse propósito superior que é amar. Portanto, a dor não é algo que devamos entender como mal, como na leitura que foi feita de Maria Dolores agora há pouco, nós ouvimos dizendo que a dor é um movimento que te faz bem, ao contrário do que muitos pensam, porque ela te acorda para o sentido profundo da vida, que aqui fica muito claro que é o amor. E disse Jesus: aqui tendes o segundo, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo, seja ele quem for, como a ti mesmo. E termina ele dizendo: toda a lei, tudo mais que existe, todos os profetas que vieram antes dele, se acham contidos, estão submetidos nesses 2 mandamentos. Isso significa, em outras palavras, que se você seguir esses 2 mandamentos, você não precisa de nem estudar mais nada, porque você já sabe tudo. Você já segue o que Jesus veio ensinar, experienciando-se entre nós, fazendo viver Ele aquilo que ensinava, para que nós possamos aprender com o Mestre. Se nós chegarmos a aprender que entre você e Deus existe uma ponte chamada próximo, você compreenderá que para amar a Deus sobre todas aquelas condições, você precisa primeiro amar a Deus, amar a seu próximo, senão você não chega lá. Para atravessar esse ato que existe entre você e Deus, o próximo é condição sine qua non, não há como você deixar de fazer isso. Você terá que aprender a amar seu próximo, mesmo aquele que você disse que um dia, intimamente, jamais olharia para a cara dele. Você vai olhar e vai amá-lo, que você não vai ter noção na hora certa. Por enquanto, ainda estamos em fase de aprendizado. E nós vamos demonstrar, ao longo das nossas jornadas, através de uma breve viagem no tempo, que nós estamos aprendendo a amar. Como assim? Aprendendo a amar? Sim, nós estamos aprendendo a amar. E é um educandário celestial materializado nos diversos mundos, no nosso caso, no mundo de expiações e prova, que é o planeta Terra, mas em vários outros mundos esse mesmo educandário se faz. E aqui neste planeta em que nós estamos situados, o Lázaro, aquele mesmo Lázaro que nos falou que o amor resume toda a doutrina de Jesus, ele disse assim: em sua origem, ou em nossa origem, o homem só tem instintos, age por impulsos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Ele agora começa a refletir sobre o que faz, escolhe e normalmente faz a sua vontade, sem levar em conta a vontade do Pai. Ele age no campo das sensações, no campo das paixões, no campo do atendimento das suas necessidades sensoriais, principalmente. Quando instruído e depurado, tem sentimentos, depurado daquilo que ele corrompeu. Quando ele começa a perceber um novo sentido da vida, que não é satisfazer prazeres, ele começa a perceber o quanto se equivocou no aprendizado anterior e começa a se depurar. E aí ele começa a olhar o mundo com outros olhos e agirá de maneira diferente.
aqui nós podemos construir uma escada de Jacó da vida, a fim de que possamos entender um pouco melhor isso, que nesse processo do instinto no animal, que foi a nossa herança, que como espíritos com E minúsculo nós também passamos por lá, nós vamos aportar num estágio evolutivo chamado homem primitivo, em que a inteligência começará a ser mais preponderante pouco a pouco do que o instinto. Nós não decidiremos mais apenas por automatismo, mas faremos escolhas. E isso é a fase da transição do instinto absoluto para o instinto que pouco a pouco vai se tornando relativo, vai se diminuindo, e o livre-arbítrio vai tornando-se preponderante pouco a pouco. À medida que ele vai fazendo experiências multimilenares, ele vai conquistando um novo estágio. É como se ele entrasse em vários estágios escolares, e um momento chega em que a sensação o convida a fazer o domínio sobre si mesmo, ter império sobre si mesmo, fazer escolhas com um mote chamado razão. E alguém pode perguntar, mas o que é razão? Razão é nada mais do que aquela mesma inteligência, mas agora com responsabilidade, porque agora ele pondera, ele sabe que as decisões dele, de forma intuitiva ele percebe isso, tem consequências. E essas consequências, mesmo que não imediatas, elas são percebidas pelo espírito. E aí ele começa a ponderar sobre o fazer ou não fazer, sobre o falar ou não falar, sobre o pensar ou não pensar certos assuntos. Chegado a esse estágio, em que ele já é uma criatura que não mais está regida por instintos, ainda que o instinto prevaleça até um certo nível, que a inteligência agora tem responsabilidade, ele muda o sentido de vida. Ele começa a estabelecer desse homem comum, que é a maior parte da humanidade presente, um novo homem, que é chamado de homem elevado, em que a humanidade passa a ser o dominante de sua vida, passa a ser o interesse principal. Esse é o processo de humanização, em que o sentimento é o estágio máximo dele enquanto encarnamos. E para que nós percebamos isso, vamos fazer uma rápida observação em cada um dos estágios. Aqui, por exemplo, nesse estágio, na sequência dele para o outro, levou-se absolutamente muitos anos, muitos milênios. Nós não temos como quantificar, mas só para nós termos uma noção, aqui na Terra, o homem começou a ser civilizado, como nós conhecemos a palavra civilização, há pouco mais ou pouco menos do que 40 mil anos. É muito pouco tempo. O planeta Terra tem 4 bilhões e 60 milhões de anos. 40 mil anos é uma coisinha insignificante na história evolutiva do planeta, mostrando que nós, seres humanos, estamos há muito pouco tempo habitando esse planeta. Antes de nós, existia toda aquela escala evolutiva de animais, répteis, e aí por diante, até chegar no ser mais primitivo, a célula inicial. Essa viagem que nós estamos fazendo é uma viagem que transita desde o instinto e vai aportar no sentimento. É uma viagem que sai da animalidade para a humanidade, é a humanização. É uma viagem em que no instinto a consciência está embrionária, a criatura não sabe quem é, porque faz e nem como faz. Essa mudança de concepção da vida vai se estabelecendo quando ele começa a despertar a consciência que as sensações, que as paixões estimulam. E por fim, no sentimento, a consciência torna-se completamente lúcida, desperta, e a criatura sabe o que faz. Sabe que suas posições na vida têm consequências, sabe que não vive só, que é parte de um todo, e que para o todo equilibrar é necessário que as partes se equilibrem e que as partes precisam se equilibrar com o todo. E ele sabe disso, e de forma racional, e não de forma mais intuitiva. Nesse estágio, nesse caminho, nós estamos nos espiritualizando pouco a pouco. Até um dia, a espiritualização ser tamanha que os nossos interesses da Terra tornam-se tão diferentes que quando a criatura chega nesse estágio, ele é considerado um peregrino. As pessoas acham que ele é diferente, que ele é estranho,
porque ele não procura os prazeres carnais e tudo que o satisfaz é íntimo, não é mais vinculado às coisas do mundo. Vamos examinar cada período, como dissemos, para ver um pouquinho mais de perto isso. O Lázaro, esse espírito, nos disse que na origem nós temos instintos. E nós aprendemos com Allan Kardec, em estudando o Livro dos Espíritos e a Gênese, que o instinto é uma inteligência sem raciocínio. É algo que funciona por automatismo. Por exemplo, se nós pegarmos o João de Barro, eu gosto sempre do João de Barro, que é uma figurinha bonitinha, ele sempre teve a casinha dele do mesmo jeito. Você pode olhar 100 anos antes, 200 anos antes, 300 anos, daqui 400 anos, a casinha vai ser sempre do mesmo jeito. E mais, a casinha nunca sai errada. Você nunca viu sair notícia no jornal que a Joana de Barro separou do João de Barro porque a casa não ficou do jeito que ela queria. Sempre ele fez a casinha para ela do jeitinho que ela espera. O rumo dos ventos, tudo, o pôr do sol, está tudo arrumadinho. E ele não tem bússola, não tem GPS, tem nada disso que a gente conhece, mas está tudo isso instalado nele. É uma força, o instinto. É uma força que determina uma direção para quem a porta. Por isso que o instinto nunca erra. Quando nós entramos para o campo da decisão, nós podemos errar. Então, nesse estágio, aquele amor a si mesmo que nós devemos fazer para o próximo, ele está embrionário. Você não pode exigir que um sujeito que vivia numa tribo, vamos lá pegar 500 anos atrás, sem nenhum processo civilizatório, que ainda vive da antropofagia, você não pode esperar que um sujeito desse ame. Ele não está pronto para fazer isso. Ele é muito mais regido pelo instinto do que pelo sentimento que ainda está nele de maneira embrionária, ainda não foi desenvolvido. E é por isso que é natural que seja assim, não tem nada de errado o como vivemos aos 40 mil anos atrás e pouco depois. Essa consciência é embrionária, ela não tem como ainda dar o que ela não se tem portando. Nós podemos ver isso nessa imagem, que é uma imagem que nós construímos através de fósseis. Nós temos um hominídeo, não é ainda o ser humano, o Australopithecus ainda é um hominídeo. Mas depois, nós já conseguimos um ramo da evolução, que é o Homo, e nesse caso, habilis, porque ele já tem algumas habilidades. Na mão dele, por exemplo, tem um sílex lascado. Depois, ele porta já uma ferramenta mais elaborada, e ele já está na condição mais ereto, e aqui, então, ainda nu, ele consegue realizar certas atividades que a inteligência induz. É a consciência, pouco a pouco, se desabrochando. E isso é tão sério e tão profundo que os benfeitores espirituais que regem esse planeta há milênios, eles deixaram escrito no código que nós, os ocidentais, adotamos, que é o Velho Testamento, lá em A Gênese, isso que nós estamos vendo nessa figura aqui. Disseram eles: ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Não existia pudor, como criança, não tem pudor. Se ela está nua ou não está nua, isso é indiferente para ela. Não há pudor. Esse pudor aqui é o sentido do pudor vinculado ao mal. Eles não conhecem o mal. Eles agem por um instinto, e o instinto é uma força em que ele não tem que refletir sobre ela. Isso está em A Gênese. Aí aparece o impulso que ele precisa para desabrochar a consciência, que são as paixões. E é por isso que Lázaro disse, quanto mais avançado, ele então galgou mais alguns degraus no seu processo evolutivo. Ele começa a se corromper, porque ele começa a decidir, e decide pelos seus interesses pessoais, e não pelos interesses da coletividade de início. Aos poucos ele vai mudando isso, mas de início ele tem que sobreviver, ele tem que manter-se vivo, e ele começa a garantir a sua própria vida e a vida daqueles que com ele comungam aquela taba eventualmente habitada. E aqui nós deixamos claro que ele se corrompe por uma razão muito simples, porque ele começa a decidir, enquanto que no fase anterior ele não decide. Eu me recordo de uma vez que uma jovem repórter procurou o Chico para fazer uma entrevista com ele, e para ela, que o idolatrava, era assim um momento especialíssimo. E ela começou, porque estava diante de Chico, a quem ela tinha uma verdadeira idolatria, ela começou a endeusá-lo. E o Chico, coitadinho, daquele jeitinho dele, todo humilde, falou: minha filha, tira o frango para você ver o que sobra. É o cisco, é o que eu sou, filha.
E ela continuou endeusando. E ele falou: "Ô filha, não faz isso não, eu não passo de um verme." E aí ele ouviu o Emmanuel falando na acústica da alma dele: "Não insulte o verme." Aí ele parou: "Ô minha filha, desculpa, eu sou um subverme." Aí a gente ri, porque é engraçado, né, gente? Vou falar uma coisa para vocês. Tem quase 2 décadas que eu estudo Espiritismo. Eu nunca encontrei qualquer frase de Emmanuel que não tenha sentido profundo. Estou sendo muito honesto com vocês. E nessa frase, que parece uma grosseria com o nosso querido Chiquinho, ele estava dizendo uma verdade claríssima. Porque o verme não erra como João de Barro não erra. Mas no momento em que você começa a decidir, você pode errar. Então, quando ele diz insultar o verme, é no sentido de que ele toma decisões, ele tem livre-arbítrio, ele pode errar, o verme não. O verme sempre fará do mesmo jeito, cumprindo a vontade do Pai, porque tem nele instalado uma decisão já pronta, que o verme não participou da elaboração. Portanto, o verme não erra, e insultar o verme é insultar Deus, porque Deus que instalou. E é por isso que o Emmanuel, firme, de maneira extremamente austera, não insulte o verme. E a gente ri, porque parece engraçado, mas é nesse sentido de que o verme cumpre a vontade do Pai, essencialmente, 100%. Nós, não. Nós cumprimos parte da vontade do Pai, na maior parte das vezes estamos preocupando em cumprir a nossa vontade. A do Pai fica secundarizada e começa a ser interessante quando a gente começa a ficar na pior, a tal da dor. Aí nós começamos a pensar nele. Por isso que a inteligência é um impulsionador, porque ela proporciona sensações, paixões, que por sua vez vai instigar você a avançar na senda que leva à perfeição. Isso também está registrado no código que precisa ser decodificado pouco a pouco, como disse Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Notaram que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e cingiram. Então pode ser inclusive uma nova oportunidade de moda para todos nós aí, né? Folha de figueira agora nas passarelas, imagina que coisa linda. Era o que eles fizeram simbolicamente aqui para mostrar que agora tem pejo. Você só tem pejo se você tem conta a pagar, se você não está com 100% fazendo a vontade do Pai. Disse Paulo: deixemos de todo o embaraço, porque nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. O que é embaraço? É tudo aquilo que você não pode contar para sua mãe. Se você não pode contar para sua mãe, ou você não quer contar para sua mãe, é porque você tem vergonha de contar e a mamãe saber disso. Ai, meu Deus! Tudo que sai da pureza é embaraço. E é por isso que eles perceberam, porque começaram a decidir, e decidiam não segundo a vontade do Criador, mas da criatura. Aqui, apesar da necessidade da experiência, a consciência está desabrochando, e esse é o processo que nosso mecanismo divino impõe para que nós consigamos atingir o nosso movimento final de vida, que é a pureza. E aí aparece esse elemento, que é um elemento provocador. As paixões, disseram os Espíritos na questão 191A do Livro dos Espíritos, são sinal de atividade e consciência do eu. Por quê? Porque na alma primitiva, aquela do Australopithecus, a inteligência e a vida se acham em estado de germe, ainda estão num processo de latência, ainda que estejam lá, mas não estão prontas para aflorar. Nesse estágio, nós temos uma consciência do amor a si mesmo se elaborando, começando a se elaborar pouco a pouco. Então, essa mesma imagem que nós vimos aqui é a alma primitiva, alma com A minúsculo. Aqui já é o estágio em que a alma está individualizada, alma com A maiúsculo. E aqui nós percebemos claramente como o processo da inteligência vai fazendo com que ele vai tendo bem-estar gradativo. Antes, nu e com a pedra na mão. Depois, com uma ferramenta de madeira, mas nu. Depois, vestindo uma roupa e uma ferramenta de madeira mais elaborada.
E depois, o último estágio, que é o Homo sapiens, que essa figura aqui é de cerca de 12 mil anos atrás, é alguém que já está preocupado com mais zelo consigo mesmo. Portanto, a inteligência está dando para ele condição de bem-estar material. E aqui fica evidente o desenvolvimento da inteligência ao longo do processo evolutivo pelo qual nós passamos nesse planeta. Aqui a consciência do eu, como os espíritos chamaram a sua essência, está se elaborando. Aqui a viagem do instinto rumo ao sentimento está se fazendo claríssima. Mas atenção, os espíritos nos advertiram, porque as paixões, elas são como um corcel, um cavalo bravo, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Então, por exemplo, não tem nenhum problema ter paixão por certa coisa, desde que aquele paixão por certa coisa não passa dos limites que aquilo possa ter. A paixão é para motivar. As paixões, elas são aquelas colocações que Deus fez para que a gente possa governar à vontade. Então, eu tenho paixão por comida, mas eu não preciso comer mais do que eu preciso. Eu tenho paixão por dinheiro, mas eu não preciso ter mais dinheiro do que eu necessito. Eu tenho paixão por poder, mas eu não preciso ter mais poder, ou o poder tem que ser utilizado não para os fins meus, mas para os fins coletivos. Eu tenho que governar essa força que se impõe sobre mim quando eu a acalento. Aí nós necessitamos de amparo, porque ela é incisiva. A paixão é uma força incisiva. E se nós não tivermos a vigilância, nós podemos ceder à tentação de seguir com ela. E é exatamente sobre essa palavra mesmo, tentação. E é por isso que a oração é o mecanismo mais forte para você ter domínio sobre você, quando sozinho você não dá conta. Porque você aure forças além da sua esfera pessoal no mundo espiritual. E nós vamos avançar um pouquinho para entender por que ela é tão poderosa assim, essa tal de paixão. Kardec pergunta na questão 712, com que fim, pois, Deus atrativo no gozo dos bens materiais? Por que eles são atrativos? Por que tem a paixão por fazer certas coisas? E a resposta é o que nós já sabemos, para instigar-nos ao cumprimento da nossa missão e para experimentar-nos por meio da tentação. Então você está em prova 24 horas por dia. Às vezes são provas sutis, às vezes são provas bem evidentes. Esse momento é o momento em que você está sendo estimulado para ser tentado, para começar a ter império sobre você mesmo, pouco a pouco. E Kardec ainda vai um pouquinho mais longe na questão subsequente. Qual o objetivo dessa tentação? E eles responderam: desenvolver-lhes a razão, que nós já sabemos que a inteligência é com responsabilidade, que deve preservá-lo dos excessos. Então não tem nenhum crime, gente, ter dinheiro. O crime é você ter dinheiro demais, sabendo que tem outros que têm de menos e não fazer nada para minorar a situação daquele que tem menos e viver enovelado nesse monte de dinheiro sem se preocupar com a dor do outro que geme ao seu lado. Esse estágio da razão é aquele estágio em que dizemos como Paulo: tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso ter dinheiro, mas não só para mim. Eu preciso saber como lidar com ele em benefício daquele que eu preciso amar como a mim mesmo. Essa consciência é em despertamento, por isso que ora ele pensa nisso e ora ele volta a fazer o que fazia antes. O homem velho arrasta, o atavismo o prende. Esse estágio é o estágio do amor a si mesmo se elaborando para começar a doar para quem tem menos do que ele. Esse é o estágio que nós começamos a fazer o exercício de amar o próximo, porque nós nos incomodamos pouco a pouco com o possuir sem que o outro possua, com o ter sem que o outro tenha. Esse é o estágio que 3/4 da humanidade está atravessando, segundo o espírito de nosso querido Frederico Figner no livro Voltei. Mas quando nós estamos instruídos e depurados, nós passamos a não ser mais regidos nem por sensações nem por instintos, mas por sentimentos. Não são os impulsos do instinto, que já vai ficando pouco a pouco para trás, muito menos os impulsos das paixões ou das sensações que vão nos dar a ordem. Somos nós que vamos ser regidos pela ordem interna, que é o sentimento que determina. Porque os sentimentos, quando chegado a esse estágio, disse Lázaro, são os instintos, aquilo que é automático,
elevados à altura do progresso feito, que nós costumamos chamar de instinto moral. A criatura age como verme, mas ela sabe por que age. Ela tem o mérito evolutivo, que o verme não tem. Aí, nesse estágio, o Chico jamais ouviria do Emmanuel dizendo: não insulte o verme, porque ele estaria no mesmo estágio do verme, com uma diferença enorme, que o verme não conquistou, e ele conquistou. E é esse vamos dizer assim, o desaguar do nosso processo evolutivo. Quando chegarmos a esse estágio, não precisaremos mais encarnar, porque o bem começa a se tornar um hábito. Eu não tenho que fazer força para fazer o bem, eu não tenho que me esforçar para pensar no outro. Quando o outro está de frente de mim e ele sente necessidade, eu sinto a mesma necessidade dele em mim, e isso faz com que eu haja no sentido de mitigar a necessidade dele. O amor ao próximo, nesse estágio evolutivo, é realizado por impulso, como o verme, como João de Barro, por impulso faz aquele movimento material. E aqui ele está pontilhado porque o espírito Jacó, do Frederico Figner, do livro Voltei, disse que nós temos apenas 1/3 da humanidade transitando para esse estágio de se humanizar em definitivo, para estar com a espiritualização em nível elevado. Esse é o estágio em que nós começamos a fazer o amor ao próximo ser equivalente ao amor a si mesmo. Pensamos em nós tanto quanto no outro. Consciência desperta, sabe por que faz, sabe a razão da sua existência. O sentido da sua vida é superior. E a viagem rumo ao amor se faz a partir daí. Até aqui é construção para o amor. Aí é um sentimento no estágio alto, mas ainda não sublimou. Ainda não é o sentimento sublimado que se chama amor. Passamos pelos instintos, passamos pelas sensações, estamos passando pelos sentimentos, estamos fazendo o que Kardec chamou de maturidade do senso moral. Começamos a nos tornar mais sensíveis. A sensibilidade é uma das características dos espíritos elevados. Uma pessoa sensível é uma pessoa que já conquistou esse estágio. E esse sentimento, como disse Lázaro, transcende e ele vai se transformar em amor. E aí sim, o espírito torna-se verdadeiramente para o qual ele veio para a vida, espírito de luz. Como disse Jesus: brilhe a vossa luz diante dos homens, glorificai o vosso Pai. É exatamente o estágio em que nós atingiremos, e quando chegarmos a esse estágio, não precisaremos mais reencarnar na escola da matéria. Já faremos todo o aprendizado por nós mesmos. A viagem, a jornada, a senda do amor se completa. E aí a nossa razão de ser, o sentido profundo da vida, está exercido e executado. Não foi por isso que disse Jesus, não foi só por isso, né? Foi totalmente por isso que disse Jesus: bem-aventurados ou felizes, de acordo com a tradução, os puros no coração, porque os puros no coração, aqueles que não têm pejo, aqueles que não precisam colocar roupa, aqueles, simbolicamente, significa esconder o mal que ainda carrega em si, esses, somente esses, verão a Deus. Se você pensa, se eu penso, se nós pensamos em ver Deus com os olhos da carne, esquece. Carne significa matéria, ninguém vê Deus pela matéria. Se você pensa ver Deus pelo campo do raciocínio, esquece. Deus não é percebido pelo campo do raciocínio. O campo do raciocínio é criado para que eu possa me preparar para sentir e amar. Agora, eu só posso ver Deus quando o meu coração, que representa a habitação do amor, estiver puro, 100% puro, porque aí então Deus se mostra para esses que estão nessa qualidade. Feito essa viagem breve para as nossas reflexões pessoais, cada um de nós aqui, nós precisamos fazer algumas perguntinhas básicas. Estamos fazendo a viagem. Se nós compreendemos o que foi apresentado por Lázaro, ninguém aqui tem dúvida que está fazendo uma viagem multimilenar. Mas a pergunta é: a quem devemos seguir nesta viagem que estamos fazendo? Quem é o roteiro que nós precisamos ter em mente sempre que formos pensar, falar ou praticar alguma coisa? E ele mesmo disse: nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, que me seguem, se tiverdes amor uns pelos outros.
Ah, Max, mas eu não dou conta de amar todo mundo ainda não. Claro, as coisas não são de um dia para o outro, mas nós somos reconhecidos no mundo espiritual não por nos amarmos uns aos outros completamente no momento presente, mas pelo esforço que fazemos para poder fazer o amor ser a meta de nossas vidas, diminuindo as nossas fraquezas e aumentando as nossas fortalezas nessa direção. E o amor nesse planeta que nós vivemos, ele carrega uma palavra junto com ele, que é a piedade, que é a misericórdia, que é a compaixão, que são sinônimos. Neste planeta, a maneira mais exemplar de alguém aprender a amar é exercer este movimento de acudir o outro em situação de desespero, seja de que natureza for, material ou moral. João, na sua carta universal, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como acabamos de ver no bem-aventurado aquele que tem puro coração. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, a Deus, a quem não vê, não poderá amar. Lembra, o seu irmão é a ponte para você amar a Deus. E para nossas reflexões quanto a essa questão da misericórdia, da piedade, da compaixão, eu trouxe uma imagem que, a primeira vez que eu recebi, me comoveu muito, e eu uso essa imagem incansavelmente porque ela me toca pessoalmente. Eu gostaria que cada um de nós aqui observasse essa criança. Dá uma observada nos cabelos dela. Qualquer um de nós aqui dá para chegar à conclusão que essa criança não toma banho há dias. Pelo menos não lava os seus cabelos. Mas se você olhar para o rosto sujo, você vai concluir que ela não toma banho há dias mesmo. Dá uma olhada no entrecílios dela, no entre sobrancelhas, um machucadinho. Dá uma olhada na roupa, bem maior do que o corpinho dela, que provavelmente a mãe apanhou de um lixão, onde essa criança foi fotografada, em uma das nossas cidades desse país. Dá uma olhada em como ela agarra o resto de alimento que a mãe apanhou de um lixo que ali se encontrava para alimentar o filho da sua carne. Mas, sobretudo, minha amiga e meu amigo, dá uma olhada no olhar assustadiço de uma criança que é incapaz de se proteger nessa fase por si mesma. Feito isso, pergunte-se a si mesmo: e se essa criança fosse meu filho? Como é que eu conseguiria dormir sabendo que essa criança está nessa situação? É esse movimento que precisa nascer no coração de cada um de nós. Cada um desses pequeninos são nossos irmãos, nossos filhos, nossos pais, nossas mães, como disse Jesus. Por isso ele disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes me ver. Em verdade, disse Jesus, eu vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, seja cronologicamente em termos humanos, seja cronologicamente em termos espirituais, a mim mesmo o fizestes. Nós não alçaremos o voo que todos nós queremos alçar, que é o da paz de consciência, aquela que ninguém te toma jamais, se nós não tivermos dado paz de consciência para aqueles que conosco transitam a jornada. A vida não nos situa onde nos situou por acaso. Nós não precisamos sair de onde nós nos encontramos para resolver os problemas do mundo. Basta que nós olhemos com um pouco mais de cuidado ao nosso redor e nós vamos ouvir gemidos, às vezes contidos, dramas não revelados que se passam ao nosso lado, que às vezes pedem apenas um ouvido emprestado para que não rompa a barragem que gera o suicídio, por exemplo. Nós temos diversos dramas que estão ao nosso lado e por nos enquistarmos em nós mesmos, buscarmos atender às nossas necessidades, perdemos a oportunidade de ver. E muitos daqueles que parecem anônimos podem ser
nossos irmãos muito queridos de outras encarnações que nós não conseguimos reverificar agora porque estão em novos corpos, mas podem ser almas queridas em novos corpos doloridos. Refletemos nisso, porque Jesus diz que não veio para os sãos, mas para os doentes, os marginalizados. Se Ele, o Mestre, fez isso, porque nós, que queremos segui-lo, não podemos fazer. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Maxilane, muito obrigado pelas palavras, pelo tema, pelo estudo que você trouxe para a gente, as reflexões que realmente nos tocam, nos fazem refletir. Pessoal, agora é um momento da gente aproveitar para fazer alguma pergunta, para tentar sanar alguma dúvida sobre o tema exposto pelo Maxilane. Alguém aqui tem alguma pergunta? Algum comentário? Max, você estava comentando sobre a questão da decisão. Quando a inteligência, né, a gente sai do instinto e começa a decidir, começa a refletir. E aí a gente começa a pensar sobre a questão dos sentimentos, e o maior dos sentimentos, o amor. E quando a gente olha do nosso lado, às vezes a gente indiferentemente não percebe quem está do nosso lado e, consequentemente, não tem o sentimento de amor por essa pessoa. E talvez o mais difícil é quando a gente olha para o lado e vê um inimigo. E dentro desse caminho ascensional, moral que você colocou aí, a gente passa também pelo amar o inimigo. E aí eu te pergunto, como é que eu vou amar o meu inimigo? Será que é só uma questão de decisão? Ou tem algo a mais que a gente pode tentar fazer para tentar caminhar melhor nessa jornada que você trouxe para a gente? Então, a doutrina espírita nos ensina que nós não podemos evitar que algumas pessoas não gostem da gente e que algumas mesmas sejam nossas inimigas. Mas ela nos ensina que nós não precisamos fazer inimigos. O modo como nós vemos os nossos irmãos é quem define a nossa condição. Se eu tenho uma pessoa que naturalmente me antipatizo por ela, e isso acontece às vezes, assim como tem outras que a gente se simpatiza imediatamente por elas, é porque existem relações de alma para alma, porque somos todos espíritos ainda em construção. E é natural que esses reflexos da nossa imperfeição se manifestem. Mas se reconhecemos o verdadeiro espírita pelo esforço, imprime-se imediatamente na consciência a necessidade de começar a ver o irmão de maneira diferente. E para isso nós temos um exemplo que não tem como a gente se excusar. Jesus estava na cruz, pouco antes de dar o último suspiro, olhou para aquela malta de espíritos encarnados e de espíritos desencarnados que estavam ali num processo de obsessão coletiva, quando escolheram por Barrabás livre. Jesus olhou de cima e deu a última lição enquanto ainda respirava entre nós: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, se ele não sabe porque ele é meu inimigo, eu sei, porque eu posso não ser inimigo dele. Então eu tenho que olhar para ele como um irmão que não sabe o que faz, porque eu já sei. E se ele ainda não sabe, chegará uma hora que ele vai saber também, tanto quanto eu não sabia há tempos atrás. Até que eu fui esclarecido. Por isso que essa doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora. E por isso ela consola, porque você sabe porque as coisas acontecem como são, e faz com que você aceite, sem brigar com Deus, como muita gente já briga com Deus quando o problema acontece, porque sabe que tudo tem uma razão de ser. E esse momento de inimizade é temporário. Se a criatura fizer o esforço, pouco a pouco ela começa a olhar o outro com outros olhos e vê não o inimigo, vê um menino que não sabe o que faz e olha com ele com carinho, mesmo que ele ainda não tenha o carinho por ela.
Esse é um esforço que cada um tem que fazer, porque quando a gente não faz, o que o mecanismo divino faz para a gente? Bota tudo no mesmo lar, nasce tudo de novo. O inimigo que você não gostava vai ser o filho, aquele filho que dá um trabalho. Para que isso? Para te acordar. Se você não consegue fazer com sua força própria, sozinho, com o seu esforço, o mecanismo divino te obriga, ocultando quem ele é, mas não fazendo com que você não o perceba, porque você sente, é de alma para alma, a movimentação de pouco a pouco, recebendo aquele trenzinho bonitinho quando chega na sua casa, aquele chorinho, aquela coisa, vai dando abraço, vai dando beijo, você vai perdoando pouco a pouco. Quando ele começa a retomar quem ele era antes de encarnar, começam a aparecer os espinhozinhos que você vai pouco a pouco ajustando. E aí você vai aprendendo a amar por imposição que a reencarnação te facultou. Mas não precisaríamos. Poderíamos ter famílias harmônicas se aprendêssemos a amar com o esforço. Então, nós temos que fazer esforços. Educar-nos para a espiritualização impõe. A palavra é essa mesmo, impõe esforços. Se você não se esforçar, você atrasa o seu processo evolutivo e vai ter animosidades desnecessárias, porque pouco a pouco aquele que odeia você começa a te amar. Sabe por quê? Porque como ele vai vendo como você age, sem que você tenha que emitir uma única palavra para ele, as suas atitudes, o seu modo de ser vai impactando sobre ele. Quem não conhece a história do Divaldo com aquele máscara negra, que o perseguiu por mais de 30 anos, que chegou o momento que ele dobrou a serviço e passou a não só perdoar, como a ter um profundo gosto pelo Divaldo, quando ele viu que o Divaldo assumiu a mãe dele na condição de um bebê que fora deixado lá na mansão do caminho. Então, até esses que nos odeiam de uma forma que a gente não sabe, que é tão profunda, tão penetrada, eles também mudam quando veem em nós a mudança. Porque aí sim nós passamos a ser o que Paulo disse, cartas vivas do Evangelho, que os outros leem em nós. Então, o nosso modo de viver, não se preocupando com como o outro pensa, mas como eu penso do outro, vai fazendo pouco a pouco com essas energias ruins, vão se dissipando, até que um dia estejamos todos em harmonia. Mais algum comentário, alguma pergunta? Vamos, gente, aproveita. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo elaborar a pergunta, que ela está meio confusa na minha mente. Nesse processo de evolução, nessa jornada que você mostrou ali, até a gente ascender, até que ponto existe nós sermos guiados pelo livre-arbítrio, onde está o livre-arbítrio e a inspiração dos nossos guias espirituais, que muitas vezes a gente fica muito focado no nosso próprio ego, e muitos assim acabam deturpando até a palavra de que acha que pode esperar porque Deus faz acontecer, porque, né, se for da vontade de Deus e tal. Então, até que ponto existe a vontade de Deus, onde eu coloco o meu livre-arbítrio nessa jornada para poder ascender, e como que eu percebo a inspiração, se existe, né, hoje, no século XXI, que a gente está vivendo tempos tão conturbados, se ainda existe a inspiração dos amigos espirituais. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, melhor, no livro Consolador, ele nos ensina que existe, na fase do instinto, o que se chama determinismo absoluto. A criatura não interfere no seu destino, ela obedece literalmente, foi o que nós vimos lá no instinto. Pouco a pouco, como um bebê, ela vai recebendo aquela faculdade de escolher, que chama-se livre-arbítrio. E como um bebê que a gente vai segurando na mãozinha até ele andar sozinho, nós também vamos sendo segurados nas nossas mãozinhas pelos benfeitores, e eles vão ajudando muito pela inspiração, pela intuição, que nós às vezes nem percebemos, mas estamos sendo guiados pela ajuda deles. E quanto mais dócil formos, mais eles vão nos guiando com eficiência. Quanto mais rebelde formos, não aceitando as inspirações, mais nós vamos dificultando o nosso caminho ou o nosso caminhar. Então, essa fase é a fase em que nós vamos começando a ter domínio, e de forma tal que daqui um pouco, quando nós já estamos seguindo decidir com a razão,
eles vão cada vez se afastando, como você vai afastando do seu filho adolescente, aí até um dia ele conduzir a própria vida dele, e você liga para ele para saber como é que estão as coisas, mas ele não depende mais das suas orientações, ele segue a vida dele como você segue a sua, não obstante você ser mãe e ele ser filho. E aí, esse estágio, ele é responsável pelo que faz, e tem consciência disso. E ele, então, passa a ser aquele que pode buscar inspiração de forma consciente, porque sabe que lá do mundo espiritual descem forças em favor dele quando ele precisa. Esse é aquele que não deixa de fazer oração em momento algum da sua vida. Ele levanta, como Maria Dolores falou na leitura inicial, a primeira coisa que ele faz é uma prece, para agradecer a Deus por mais um dia. E esse é o momento da maior inspiração, porque ele está em contato direto com o Supremo. E nesse momento ele está totalmente amparado, ainda que seja senhor de si. Mas mesmo assim, Emmanuel diz que o determinismo humano, que é essa fase em que o livre-arbítrio vai crescendo, ele é subordinado ao determinismo divino. O que é o determinismo divino? O Pai quer que nos amemos uns aos outros, sempre. Essa é a determinação superior. E nós vamos ter que fazer com que o determinismo divino coincida com o determinismo humano, quando então nós fazemos a vontade de Deus, assim na terra como no céu. E esse é o estágio em que nós não precisamos mais de nenhuma inspiração, porque a inspiração vem do próprio Pai. E você diz, como Jesus diz, eu e o Pai somos um. Não significa que você tornou-se Deus, significa que você pensa e sente como o próprio Deus sentiria e pensaria onde você estiver. Por isso que Jesus chegou a afirmar isso, porque ele estava aqui na terra fazendo a vontade do Pai, e ele vivia exatamente o que o Pai espera que cada um de nós viva um dia, fazendo a vontade do Pai e não a nossa. Nesse momento, o determinismo humano se equivale ao determinismo divino, e nesse momento você é espírito que não precisa mais reencarnar. Mais alguém? Boa noite, Max. Na verdade, meu caso não é uma pergunta. Eu só gostaria de dizer que nós estamos muito felizes com essa aula tão bem dada e que nós estamos com saudade desse aprendizado pela tua perspectiva. Obrigado. Mais alguém? Max, considerações finais antes da gente terminar. Ame. É a única palavra que eu posso falar para cada um de nós. Ame, ame sempre em todas as situações. Se esforce para fazer isso e você estará no caminho certo. Eu estou tentando fazer isso, eu sei que não é fácil, por minha própria experiência, mas eu sei que nós podemos fazer se tivermos a força de vontade. Lembra quando Jesus chegou na terra? Foi cantada uma sinfonia em aramaico que dizia assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O dia que nós tivermos a boa vontade para amar, a paz vai se instalando pouco a pouco. Ia perguntar? Tá. Então, muita paz. Agradecemos mais uma vez, Max Lânio, pela exposição da noite. Que Jesus continue iluminando a sua jornada de divulgação do Espiritismo e do Evangelho Redivivo. Muito obrigado. Amigos, domingo que vem teremos a palestra do nosso amigo Suleiman Santana, trabalhador aqui da casa, que vai falar sobre a beneficência. Eis a chave dos céus que temos nas mãos. É importante lembrarmos, acho que todos aqui, a maioria de nós aqui, nos lembramos que a partir da semana passada, do meio do mês de julho, nossas reuniões públicas começam às 18h30. Então, quem chegou atrasado, a partir de agora, reunião pública do domingo às 18h30. Temos alguns DVDs ali atrás para doação. Quem tiver o aparelho, tiver interesse, temos os DVDs ali para doação. E agora, antes da prece, é importante lembrarmos que nesses momentos em que estamos aqui na palestra, quando começa a reunião pública, já somos consolados, instruídos, intuídos
e fortalecidos pela espiritualidade amiga. E agora, na prece de encerramento, continuamos receptivos. Seria importante que nós continuemos receptivos para os bons fluidos e os bons pensamentos dos nossos amigos espirituais. Ou seja, o passe continua na prece de encerramento. Boa noite a todos e vamos à prece. Deus nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, querido, os irmãos espirituais aqui presentes, queremos nesse instante, primeiramente, agradecer por mais um domingo, mais uma oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais os ensinamentos que nosso Mestre Jesus nos deixou, a espiritualidade. Queremos agradecer imensamente a presença do nosso irmão Max, nos ensinando didaticamente tudo que podemos melhorar no nosso dia a dia. Senhor Jesus, ao retornarmos aos nossos lares, que possamos aplicar, que possamos levar a paz, a calma, o perdão, não somente no nosso ambiente familiar, mas também no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, na sociedade. Pedimos, Senhor Jesus, que continuemos com essa paz que conquistamos aqui neste dia e que ilumine todos os nossos irmãos que não puderam estar presentes nesta noite, todos aqueles que passam necessidade, que possamos, a cada dia, amar um pouco mais o nosso próximo, o nosso irmão. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.